Olá, eu sou Alan. Todos os crentes no Senhor anseiam pelo seu retorno. Hoje, comunicaremos as profecias do Senhor Jesus e discutiremos diferentes entendimentos do retorno do Senhor. A maioria das pessoas crê que o retorno do Senhor será uma descida nas nuvens. Mas, segundo as profecias do Senhor Jesus, ele retornará e professará palavras como o Filho do Homem. O Senhor profetizou muitas vezes a vinda e aparição do Filho do Homem, que refere-se à aparição e obra de Deus encarnado. Essa é a interpretação mais pura, e é improvável que a ouça numa igreja religiosa. A vinda ou aparição do Filho do Homem é um grande mistério, que ninguém conheceria sem antes acolher sua aparição e obra. Há muitas profecias sobre o retorno do Senhor na Bíblia, mas a maioria veio de seres humanos, tais como apóstolos ou profetas ou de anjos. As mais citadas são de homens, por isso anseiam ver o Senhor descer nas nuvens. Mas o retorno do Senhor é um segredo muito bem guardado. O Senhor Jesus disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Já que ninguém sabe dia nem hora, nem mesmo os anjos celestiais, nem o Filho, qualquer profecia bíblica do retorno do Senhor, feita por humanos ou anjos, poderia estar correta? Não poderia. Então, para acolhermos o Senhor, temos que seguir as profecias do Senhor Jesus. É a nossa única esperança de acolhê-lo. Todos os que teimosamente insistem que o Senhor descerá nas nuvens cairão nos desastres gemendo e rangendo os dentes. O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O que mostram essas profecias do Senhor Jesus? As palavras do Senhor nos dizem que ele retorna nos últimos dias como o Filho do Homem. Na verdade, o Filho do Homem é a encarnação e dirá palavras que expressam muitas verdades e guiará os escolhidos de Deus a entrar em todas as verdades. Que obra o Senhor realizará ao vir e expressar verdades? Sem dúvidas, será a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. O que prova que Deus faz a obra de julgamento nos últimos dias expressando verdades. Como podemos acolher o Senhor? Ele virá como o Filho do Homem, que tem uma aparência comum, sem nada sobrenatural. E ninguém sabe que essa é a vinda de Deus só por sua aparência externa.
A chave é ouvir as declarações do Filho do Homem e ver se são a voz de Deus. Acolher o Senhor se faz conhecendo a voz e abrindo a porta para Deus. Se Ele expressa verdades e as pessoas ignoram, não terão como acolhê-lo. O livro do Apocalipse profetiza: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é citado 7 vezes. Então, para acolher o Senhor, é essencial ouvir a voz de Deus. É o único jeito de acolhê-lo. Agora, sabe qual é a chave para acolher o Senhor? Correto. Para acolher o Senhor, devemos buscar ouvir a voz de Deus. E a voz refere-se às muitas verdades expressadas pelo Senhor retornado. Verdades que ninguém nunca ouviu e coisas que nunca foram registradas na Bíblia. As virgens sábias ouvem que as palavras do Filho do Homem são a verdade, isto é, a voz de Deus, e tomadas de alegria acolhem o Senhor. Só o Senhor expressa a verdade. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem ouve as palavras do Filho do Homem, mas fica indiferente, ignorando-as, ou se recusa a aceitar a verdade, é uma virgem tola que será abandonada pelo Senhor. Cairá nos grandes desastres, gemendo e rangendo os dentes. O mundo religioso ainda não acolheu o Senhor. Ao contrário, sucumbiu aos desastres, culpando e negando a Deus num constante desespero. As ovelhas de Deus buscam e investigam o caminho verdadeiro quando ouvem a sua voz, permitindo que acolham o Senhor. Portanto, devemos ser claros. O retorno do Senhor nos últimos dias é a aparição do Filho do Homem, expressando verdades. A chave para buscarmos essa aparição é procurar onde estão todas as verdades expressadas por Ele e a igreja dentro da qual Deus está falando. Ao descobrir as verdades expressas pelo Filho do Homem, poderá encontrar a aparição e a obra de Deus seguindo a voz até sua fonte, descobrindo que todas as verdades expressadas pelo Senhor são as que purificarão e salvarão a humanidade. Você aceitará o seu retorno e então o acolherá. Esse é o melhor jeito, o mais simples, de acolher o Senhor. Não precisa olhar para o céu, de boca aberta, nem subir o monte para o acolher quando ele descer. Orar dia e noite, ou jejuar e orar. Só precisa vigiar e esperar, sem descansar na busca por ouvir a voz de Deus. Nesta altura, alguns de vocês talvez se perguntem: como reconhecemos que o que ouvimos é a voz de Deus? Na verdade, ouvir a voz de Deus não é nada difícil. O Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Sempre que ouvir alguém testemunhando da aparição e obra de Deus, ou que ele expressou verdades, precisa investigar de imediato e ver se isso supostamente falado por ele é a verdade ou não. Se for a verdade, você deveria aceitá-la, pois as ovelhas de Deus podem ouvir sua voz. É algo pré-ordenado. E não depende de quão culta é, de quão bem conhece a Bíblia ou de quão profunda é sua experiência. Como cristãos, como nos sentimos ao ouvir as muitas palavras faladas pelo Senhor Jesus? Mesmo sem qualquer experiência nem entendimento das palavras do Senhor, assim que as ouvimos, podemos sentir que são a verdade, que possuem poder e autoridade, que elas são profundas e misteriosas, além da compreensão humana. É o papel da inspiração e intuição. Não importa se você é capaz de expressar isso ou não, esse sentimento é certo. E basta para mostrar que, se tem coração e alma, consegue sentir o poder e a autoridade das palavras de Deus. É assim que é ouvir a voz de Deus. Para examinar mais a fundo, quais são outras características que as palavras de Deus possuem?
As palavras de Deus fornecem sustento para a vida, desvelam mistérios, iniciam uma nova era e encerram a antiga. Assim como o Senhor Jesus pôde expressar verdades a qualquer momento e lugar para pastorear, regar e prover as pessoas, o Senhor revelou os mistérios do reino dos céus. Trouxe para o homem a senda de arrependimento, para o reino dos céus. Iniciou a era da graça, encerrou a era da lei e completou a obra da redenção da humanidade. É algo que nenhum humano realizaria. Esse não é o caso. Nos dias de hoje, há um filho do homem que professa palavras há muitos anos, expressa tantas verdades. Após as ler, muitos acharam que são as declarações do Espírito Santo a voz de Deus. E agora estão certos de que esse Filho do Homem é o Senhor Jesus que voltou, que Ele é Deus Todo-Poderoso na carne. Ele expressou verdades precisas para purificar e salvar a humanidade. Abriu os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus e faz a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. Ele iniciou a era do reino e encerrou a era da graça. Todos querem ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, ouvir a voz de Deus. Leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E as pessoas no passado me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Hoje, porém, não sou o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias. O Deus que encerrará esta era. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não será julgada por minhas palavras, nem uma única pessoa ou coisa que não será purificada pelo fogo ardente. No fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça, que revela todas as coisas. Essa é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e possuo esse caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo e o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas nos céus, na terra e nos mares. Estou fazendo a minha obra por todo o universo. E no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente
e submetam-se diante de mim, pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora aquele que é grande em poder? A minha voz se espalhará pela terra. Encararei meu povo escolhido e falarei mais palavras para ele. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras da minha boca se tornaram o tesouro do homem. E todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas, e ao mesmo tempo as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda como um bebê que acaba de nascer. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como o filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente, pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade, e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas, incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam o meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento: fazer com que toda a nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. Quando eu volto a minha face ao universo para falar, toda a humanidade ouve a minha voz e então vê todas as obras que eu realizei por todo o universo. Aqueles que forem contrários à minha vontade, isto é, que se opõem a mim com os feitos do homem, cairão sob o meu castigo. Eu tomarei as numerosas estrelas dos céus e as farei de novo, e graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como eram. As miríades de coisas na terra serão renovadas. Tudo se tornará completo mediante minhas palavras. As muitas nações do universo serão redivididas e substituídas pelo meu reino, de modo que as nações sobre a terra desaparecerão para sempre, e tudo se tornará um reino que me adora. Todas as nações da terra serão destruídas e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que pertencem ao diabo serão exterminados. Todos os que adoram Satanás serão abatidos pelo meu fogo ardente. Isto é, exceto aqueles que agora estão na corrente, o resto será transformado em cinzas. Quando eu castigar os muitos povos,
Aqueles que estiverem no mundo religioso, em extensões diferentes, voltarão para o meu reino, conquistados por minhas obras, porque terão visto o advento do Santo vindo numa nuvem branca. Toda a humanidade seguirá a própria espécie e receberá castigos que variam conforme suas ações. Aqueles que se levantaram contra mim irão todos perecer. Quanto àqueles cujos feitos na terra não me envolveram, por causa da maneira como se absolveram, continuarão a existir na terra sob a governança dos meus filhos e do meu povo. Eu me revelarei à miríade de povos e à miríade de nações, ressoando com minha própria voz sobre a terra, proclamando a completude da minha grande obra, para que toda a humanidade veja com os próprios olhos. Como se sentem após ouvirem as palavras de Deus Todo-Poderoso? Essa é a voz de Deus. Cada frase das palavras dele tem poder e autoridade e nos abala profundamente. Quem, além de Deus, poderia se dirigir a toda a humanidade? Quem poderia expressar a vontade de Deus para nos salvar? Quem poderia revelar abertamente o plano e os arranjos de Deus para a obra nos últimos dias e o desfecho e o destino da humanidade? Quem proclamaria os decretos administrativos de Deus ao universo? Além de Deus, ninguém poderia fazer isso. As declarações de Deus Todo-Poderoso a toda a humanidade deixam-nos sentir o poder e a autoridade de suas palavras. As palavras de Deus Todo-Poderoso são declarações diretas de Deus e sua própria voz. Com essas palavras, é como se Deus estivesse no alto dos céus, voltado para o mundo inteiro e falando para ele. Deus Todo-Poderoso está falando à humanidade de sua posição como o Senhor da criação, revelando o seu caráter justo e majestoso que não tolera ofensa. Embora não compreendam as verdades nas palavras de Deus, nem tenham entendimento real quando as ouvem pela primeira vez, todos os que são ovelhas de Deus ainda sentirão que cada palavra de Deus Todo-Poderoso tem muito poder e autoridade, e terão a certeza de que essa é a voz de Deus e que vem diretamente do Espírito de Deus. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Agora ouvimos a voz de Deus e vimos as suas verdades expressadas. Que obra ele veio fazer com a expressão de verdades? A obra de julgamento dos últimos dias, o que pode ser provado pelas profecias do Senhor Jesus. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras. E não podemos nos esquecer de 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Essas profecias são muito claras. O julgamento nos últimos dias começará pela casa de Deus e será executado entre os que aceitaram a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Isto é,
O Filho do Homem encarnado expressará muitas verdades na terra, para julgar e purificar a humanidade, guiando o povo escolhido de Deus para entrar em todas as verdades. É a obra de julgamento realizada pelo Salvador nos últimos dias, planejada por Deus há muito tempo. Deus Todo-Poderoso, Filho do Homem, veio há algum tempo, expressando verdades para a purificação e a salvação dos homens, abalando todo o mundo, todas as religiões e denominações. Cada vez mais pessoas escutam a voz de Deus, buscam e investigam um caminho verdadeiro. Deus Todo-Poderoso não só revelou todos os principais mistérios do plano de gerenciamento de Deus e nos contou mistérios da verdade, como seus objetivos de gerenciamento da humanidade, como executa seus 3 estágios de obra de salvação, os mistérios das encarnações e a história verdadeira da Bíblia. Além disso, ele também revelou a verdade sobre o homem ser corrompido por Satanás e da natureza satânica e antideus, mostrando a senda para nos livrarmos da corrupção e sermos plenamente salvos. Também desvelou o desfecho para cada tipo de pessoa, o seu verdadeiro destino final, como Deus encerrará a era e como o reino de Cristo aparecerá. Cada um desses mistérios da verdade nos foi revelado. Deus Todo-Poderoso professou milhões de palavras, e elas são todas as verdades usadas para julgar e purificar a humanidade. Essa é a obra de julgamento realizada por Deus nos últimos dias. É uma etapa de obra apenas por meio de palavras para purificar e salvar o homem. Como Deus Todo-Poderoso usa a verdade para completar a obra de julgamento? Vejamos o que dizem suas palavras. A obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é a conquista da raça humana por meio da verdade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, Cristo dos últimos dias usará a verdade para ensinar os homens do mundo todo e revelar todas as verdades a eles. Essa é a obra de julgamento de Deus. A obra de Deus na encarnação presente é expressar seu caráter primeiramente por meio de castigo e julgamento. Edificando sobre esse fundamento, ele traz mais verdade ao homem e lhe indica mais caminhos de prática, alcançando assim seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto próprio. Isso é o que está por trás da obra de Deus na era do reino. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e
poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Após a leitura dessas palavras, deveria ficar claro que a obra de julgamento nos últimos dias é feita primeiro por meio da expressão da verdade, usando-a para julgar, purificar e salvar a humanidade. Nos últimos dias, Deus purifica a corrupção da humanidade por meio da obra de julgamento, salvando e aperfeiçoando pessoas, formando um grupo dos que são um só coração e mente com Deus, fruto do seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Aqui está o foco da obra de julgamento dos últimos dias. É por isso que o Salvador, Deus Todo-Poderoso, expressa verdades desde que veio, expondo e julgando cada tipo de caráter corrupto das pessoas. Limpa e muda nossos caracteres corruptos ao nos podar, tratar, provar e refinar. Isso resolve a causa principal da pecaminosidade, permitindo-nos abandonar o pecado, ficar livres da influência de Satanás e poder nos submeter a Deus e adorá-lo. A essa altura, alguns de vocês podem estar confusos, achando que o Senhor Jesus já redimiu a humanidade. Porque o Salvador ainda expressaria verdades nos últimos dias para julgar o homem? É porque o Senhor Jesus só fez a obra de redenção, o que significa que a fé nele traz o perdão dos pecados ou a justificação só pela fé, o que qualifica as pessoas para orar a Deus, comungar com ele e desfrutar de suas bênçãos e graça. Mas a oferta pelo pecado só perdoou os pecados do homem. Não podia resolver a raiz da pecaminosidade dele. Tudo isso são fatos. É por isso que todos aqueles que viviam na era da graça reconheciam o fato de que mesmo após os pecados serem perdoados, continuamos pecando sempre, não podíamos evitar. Ansiávamos ficar livres do pecado, mas não podíamos. Pecávamos de dia e confessávamos à noite. O Senhor Jesus profetizou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras. Isso fala da obra de julgamento dos últimos dias que o Senhor Jesus faria ao voltar, purificando o homem de seus caracteres corruptos e resolvendo a raiz de sua pecaminosidade. Desse modo, as pessoas podem ser salvas plena e completamente. Se as pessoas só experimentam a redenção do Senhor Jesus, mas não a obra de julgamento dos últimos dias, elas só podem reconhecer quais de seus atos são pecaminosos. Não podem ver a raiz da pecaminosidade do homem. Isto é, são incapazes de entender a natureza
E os caracteres satânicos do homem muito menos conseguem resolvê-los. O único jeito de resolver o problema do caráter corrupto, que é a raiz da pecaminosidade do homem, é experimentar a obra de julgamento de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. E depois de milhares de anos de ser corrompido por Satanás, o homem já tem dentro de si uma natureza estabelecida que resiste a Deus. Portanto, quando o homem foi redimido, isso não é nada mais do que um caso de redenção, no qual o homem é comprado por um alto preço, mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem que é contaminado assim deve sofrer uma mudança antes de ser digno de servir a Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Na verdade, este estágio é o da conquista, assim como o segundo estágio na obra da salvação. É através do julgamento e castigo pela palavra que o homem chega a ser ganho por Deus. E é através do uso da palavra para refinar, julgar e revelar que todas as impurezas, noções, motivos e aspirações individuais dentro do coração do homem são revelados por completo. Embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados, isso só pode ser considerado como Deus não se lembrar das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem, que vive num corpo de carne, não foi liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. A maioria da humanidade peca de dia apenas para confessar à noite. Desse modo, embora a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Não é fácil para o homem tomar consciência de seus pecados. Ele não tem como reconhecer sua própria natureza profundamente enraizada e deve confiar no julgamento pela palavra para alcançar esse resultado. Só assim, o homem pode ser mudado paulatinamente desse ponto em diante. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado
e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. O próprio Deus tornou-se carne para vir e realizar a obra de julgamento, expressando verdades, e está expondo e julgando pessoas em longo prazo. Senão, as pessoas não podem ver sua corrupção, nem conhecer sua natureza e essência. Por meio do julgamento, elas verão a justiça e a santidade de Deus, desenvolvendo assim reverência a Ele. É o único jeito de nos livrarmos de nossa corrupção e vivermos uma semelhança humana real. O único jeito de realizar isso é que Deus encarnado expresse verdades para realizar a obra de julgamento. É por isso que o fato de Deus Todo-Poderoso expressar palavras e usar a verdade para fazer a obra de julgamento é tão importante, tão crítico e tão significativo. A chave para um crente poder ser salvo plenamente e ter um bom destino está em sua capacidade de acolher a aparição e a obra de Deus. Assim, o ponto crucial é se alguém consegue ou não ouvir a voz de Deus. Muitos acreditam no Senhor a vida toda, mas alcançam o ocaso da vida sem nunca ouvir a sua voz ou acolhê-lo. Quer dizer que seus esforços foram em vão. É por isso que ser capaz de ouvir a voz de Deus é essencial para determinar se alguém pode alcançar salvação plena e ganhar um bom destino. Muitas pessoas leram as palavras de Deus Todo-Poderoso e reconhecem que são a verdade. Mesmo assim, são incapazes de reconhecer que Ele é o Senhor retornado. Isso é uma pena. E um resultado da tolice e da cegueira humanas. Os que não conhecem o Senhor estão fadados a cair nos desastres, gemendo e rangendo os dentes. Por fim, leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: na era do reino, Deus usa palavras para introduzir a nova era, mudar o meio pelo qual Ele opera e fazer a obra de toda a era. Esse é o princípio pelo qual Deus opera na era da palavra. Ele se tornou carne para falar de diferentes perspectivas, de modo que o homem pudesse verdadeiramente ver Deus, que é a palavra manifesta na carne, e pudesse contemplar sua sabedoria e maravilha. Tal obra é feita para melhor atingir os objetivos de conquistar, aperfeiçoar e eliminar o homem, que é o verdadeiro significado do uso de palavras para operar na era da palavra. Por meio dessas palavras, as pessoas chegam a conhecer a obra de Deus, o caráter de Deus, a substância do homem e aquilo em que o homem deve entrar. Por meio de palavras, a obra que Deus deseja fazer na era da palavra é trazida à consecução em sua totalidade. Por meio dessas palavras, as pessoas são expostas, eliminadas e provadas. As pessoas viram as palavras de Deus, ouviram essas palavras e reconheceram a existência dessas palavras. Como resultado, elas vieram a acreditar na existência de Deus, na onipotência e sabedoria de Deus, bem como no amor de Deus pelo homem e em seu desejo de salvar o homem. O termo palavras pode ser simples e comum,
Mas as palavras ditas pela boca do Deus encarnado sacodem o universo, transformam o coração das pessoas, transformam suas noções e seus velhos caracteres, e transformam o modo como o mundo inteiro costumava parecer. Através das eras, somente o Deus de hoje tem operado dessa forma, e só Ele fala assim, e dessa maneira vem salvar o homem. Desde então, o homem vive sob a orientação das palavras de Deus, pastoreado e suprido por suas palavras. As pessoas vivem no mundo das palavras de Deus. Em meio às maldições e às bênçãos das palavras de Deus, e há ainda mais seres humanos que vieram viver sob o julgamento e castigo de suas palavras. Essas palavras e essa obra são todas para a salvação do homem, para o cumprimento da vontade de Deus e para mudar a aparência original do mundo da velha criação. Deus criou o mundo utilizando palavras. Ele conduz as pessoas por todo o universo utilizando palavras, e Ele as conquista e as salva utilizando palavras. Finalmente, Ele usará palavras para levar o mundo inteiro de outrora ao fim, assim, completando todo o seu plano de gerenciamento.